Bem-vindos ao Olhanense Podcast, um espaço criado em conjunto pelos sites 8700 Olhão e olhanense.net, tendo em vista comunicar e debater sobre o passado, o presente e o futuro do clube. E agora mais um episódio da tertúlia Comunicando Desportivamente com Humberto Gomes. Obrigado, Rui Viegas, filho de um ex-companheiro nosso já falecido, Marcelino Viegas, jornalista da Renascença, da Bola Branca em concreto. O Sporting Olhanense é em si uma causa. O Sporting Olhanense tem passado, tem presente e projeta-se que tenha futuro também. E é sobre o futuro que nós, juntando as duas peças do puzzle, e nesta tertúlia comunicando desportivamente, o comunicar significa estabelecer uma ponte de ligação entre as pessoas, permita trocar experiências, pensamentos e ideias e podemos obter alguma compreensão. E é nessa perspectiva que hoje estamos aqui, neste segundo episódio. O primeiro foi com o ex-dirigente Júlio Favinha e com o treinador do Olhanense, Vasco Faísca. Desta vez as coisas são bem diferentes. Na outra vez fizemos em dois blocos, ouvimos o dirigente de um lado e ouvimos o treinador do outro. Desta feita, estão em causa um ex-futebolista e árbitro internacional e um jogador atual do plantel do Olhanense. Manuel João Poeira é o do passado recente, digamos assim. Leonardo Lelo é o internacional mais recente do Olhanense no escalão sub-20. Enquanto Manuel João Poeira foi o primeiro internacional júnior do Olhanense numa seleção primeira do país, de Portugal, em toda a sua história. Eu colocava uma questão aos dois em simultâneo, responderá um de cada vez e damos a primazia ao bisavô. Bisavô porque Manuel João Poeira dista de idade em relação ao Leonardo Lelo 63 anos, 9 meses e 15 dias. Portanto, podia ser bisavô do Leonardo Lelo. Claro. De algum modo, Manuel Poeira, obrigado por teres vindo. É um gosto ter-te aqui, neste espaço, recordar o passado glorioso do Olhanense. Não te assusta esta distância de idade, sabendo que podias ser bisavô do Leonardo Lelo, não? É que podia mesmo ser, na realidade, porque tenho um neto com 37 netos, com 37. Não me assusta, são três gerações passaram já, mas há algumas coisas em comum e outras não tanto. Como é que nós vamos conseguir desenvencilhar este problema com esta distância de idades? É o exercício que nos é proposto e confessamos que não vai ser fácil. Já com alguma experiência destas andanças de entrevista, a fazer grandes entrevistas, digamos, este talvez seja um dos maiores desafios. Vamos ver se conseguimos levar a nau a bom porto. Manuel João Poeira, o que é que te fez ser futebolista em Olhão e em concreto nestes tempos em que respiravas futebol por todos os lados, havia campos pelados por todo o lado? O que é que te fez ingressar no futebol em concreto? Eu não tenho bem ideia quando é que comecei a jogar a bola. Há pessoas que têm, não tenho. Mas sei que fui por estudar para Faro, naquela altura. A diferença entre nós é só. O único sítio onde havia para estudar no Algarve era Faro. E eu fui estudar para Faro quando acabei a quarta classe. Não é? E o primeiro ano que fui estudar para Faro, não fui a uma única aula. Descia no convento de São Francisco, levava uma bola no saco, ficava. Mas também havia o Bom João, que é antes de São Francisco. Ainda não havia o Bom João. Ainda não havia o Bom João. Mas levava uma bola e ficava de manhã até à noite a jogar a bola sozinha às vezes. Portanto, o que é que me levava? Penso eu na altura que era o amor, o gostar do futebol, nada. Mas não tenho assim uma grande ideia de quando é que comecei realmente, porque já aos 7, 8 anos jogava com o Reina. O Reina nasceu por causa de mim. Jogávamos, sei lá, horas e horas seguidas no Largo do Coxo Barbeiro, que era um lugar típico. Faziam-se estas coisas assim e já estamos aqui a passar a bola ao Leonardo Lelo. Faziam-se estas coisas há 64 anos de não ir às aulas para jogar futebol. Foi assim que tu começaste também, não? Não, eu já fui um bocado diferente. Sempre cresci já com essa paixão pelo futebol, mesmo antes de eu ter
a plena consciência. Meus pais já diziam que eu só queria bola. E como também cresci num bairro, também nós juntávamos todos e íamos fazer nossas peladinhas, como se diz hoje em dia. Mas ainda há campos pelados em Olhão? Não, que eu saiba, não. Quantos havia no teu tempo? Queres a referência? Só havia pelados. Mas e quantos? Havia muitos. Eu vou-lhe dar só um exemplo da diferença que havia no meu tempo. Quando eu fui chamado à seleção, eu já tinha ido a Lisboa 1 ou 2 vezes, salvo erro. Mas em termos de futebol, não. Passar e coisa. E a primeira coisa que vi pela primeira vez foi relva, que nunca tinha visto. Já podes ver a diferença cá entre nós. Eu também cheguei a jogar em pelados. Eu nunca tinha, não, é que eu nunca tinha visto relva, nem havia. No país todo havia três campos relevados. Era o Benfica, o Sporting e o Estado Nacional. Nem o Belenenses tinha, que era as Talédias, era pelado. Então estás a ver, é uma diferença monstra logo daí. Eu lembro-me quando, agora vocês são chamados à seleção porque são vistos a jogar. Exato. Nós não, eu fui à seleção e tivemos lá uma semana a fazer treinos. Agora vem eu que é levar daqui umas botas com travessas para um campo relevado. Bem, a diferença é realmente abismal. Vamos sintetizar isto em termos desta capacidade que estes dois, um ex-futebolista e o atual, Leonardo Lelo. O Manuel João Pereira foi internacional sub-18 a 11 de abril de 54, num torneio internacional de juniores na República Federal Alemã, na altura. O resultado foi 2-2, depois, passado 3 dias, diante da Espanha, uma derrota copiosa por 6-0. Depois, passado mais o que é que representou? Depois, passado mais 3, outro jogo do 1-1. Do 1-1. Com a Tchecoslováquia, uma coisa assim. Pronto, é quase que uma coisa do outro mundo, não é? Ser chamado à seleção de um clube pequeno como o Olhanense, o que é que representou para ti esta chamada à seleção, o ser internacional? Na altura, era muito diferente do que é hoje. Foi uma coisa do outro mundo, era uma coisa impensável hoje. Já é mais vulgar, não é? Mas, de qualquer maneira, penso que é mais difícil hoje chegar à seleção do que era no meu tempo. Porque, na altura, havia o desconhecimento e nem sei como é que aquilo funcionava, nem sei porque é que fui chamado. Nem... À procura do desconhecido. Leonardo Lelo, internacional sub-20, quando foste convocado, já pressentias alguma coisa? Foi uma surpresa? O que é que despertou em ti? Que sentimento é que tiveste nessa altura? Não, foi um sentimento único, porque qualquer jogador que joga futebol tem o sonho de representar o próprio país. E eu sabia que estava a realizar uma boa época, mas por jogar num clube inferior aos 3 grandes, como é o Olhanense, sabia que ia ser muito complicado, porque a maioria das convocatórias, os jogadores fazem parte desses 3 grandes ou jogam fora, e eu, sendo jogador do Olhanense, num clube num escalão inferior, sabia que ia ser mais complicado, mas era uma esperança que eu tinha, um objetivo que eu também tinha, e foi um sonho que para mim foi um sonho tornado a realidade. E que se concretizou. Manuel João Pereira, para que o Leonardo Lelo tivesse ido à seleção, é porque ele é bom jogador, ou não? Pois. Quase de certeza. Há uma coisa que eu posso dizer, isso tenho a certeza absoluta, para um indivíduo daqui de baixo, como é neste caso, o nosso caso, ser chamado à seleção tem que ter pelo menos o dobro do valor dos indivíduos lá, dos donos do futebol em Portugal. Lá acima é que são os donos disto tudo. E tu, se não fores muito melhor que os outros, à primeira hipótese, eles não podem pé. Tens de contar com isso, que isso é uma realidade. É verdade. Se não fores muito melhor do que os outros... Mas há muito talento cá, só falta a oportunidade. Porque nós não somos nada inferiores aos que jogam lá. Isso. Eu estou a dizer, para ir lá é preciso ter o dobro do valor deles, portanto não somos inferiores. O Leonardo Lelo foi internacional sub-20 a 14 de novembro último, diante da Inglaterra, no jogo no Municipal de Águeda, e depois uma derrota por 4-0 e envolvidos alguns dias, 4 dias, a 18 de novembro, uma derrota por 2-0 frente à Alemanha. O primeiro jogo foi titular, o segundo jogo foi suplente utilizado. Como é que isto correu? De acordo com as tuas expectativas ou ficou aquém? Integraste bem na seleção? Não, integrei-me muito bem, fui muito bem recebido. Todos os jogadores e o staff receberam-me lindamente. Não correu tanto pelas minhas expectativas, só pelo resultado. Foi o único senão, porque de resto
correu tudo lindamente, as condições incríveis. Acho que mostrei o meu valor, embora os resultados foram negativos, mas acho que dei boas indicações do meu valor e sei que agora estou mais perto de poder voltar lá. Fica o desafio lançado então. Rememos no outro sentido então. Manuel João Poeira jogou no Sporting Olhanense, começou nos Populares de Olhão, no Unidos, no Arsenal, nos Juniores do Olhanense, rumou ao Faense, esteve em Angola enquanto o serviço militar, representou o Famalicão por 3 épocas também. Depois há aqui um episódio na vida do Manuel João Poeira que é muito curioso, é muito interessante, pensamos, e que a esmagadora do público não conhece. A esmagadora maioria do público não conhece. Manuel João Poeira, para ser útil ao jogo e ao futebol, despertou-lhe a curiosidade e um dia pensou em ser árbitro de futebol. É um bom momento ou nem tanto assim, Manuel João Poeira? Eu nem sei bem se foi bom ou se foi mau. Acabou mal. Começou bem, mas acabou mal. Não é fácil. Quando se acaba irradiado, não acaba bem. Bem, esta história do irradiado, temos de contá-la um pouco em pormenor. Nem toda a gente saberá disto. O Manuel João Poeira, eu cheguei a cruzar-me com um barco dele, também tem um barquinho, e o barco dele chamava-se Irradiado. Foi uma homenagem àquilo que te fizeram? Ou uma contestação suprema? Deu-me prazer, é uma coisa, isto pode ser um contrassenso, um masoquismo, deu-me prazer ser irradiado. Vamos contar a história. O Manuel João Poeira, de algum modo, contestava o modus vivendi do que se passava na arbitragem. As convocatórias para os jogos vinham à segunda terça-feira e, obrigatoriamente, eles só podiam abrir a carta da convocatória à sexta-feira. E não abriam antes porque podia haver o risco de pedirem a carta devolvida. E lá, sexta-feira, abre a convocatória para o jogo do fim de semana seguinte e apareceu uma convocatória para apitar um Sporting Benfica. Mas não houve árbitro nesse jogo. Houve outro árbitro. Queres contar a história, Manuel? A história é simples. Eu tinha recebido aqui a Comissão Regional de Faro, os árbitros estão avaliados ali no fim de janeiro, mais ou menos, vem a pré-classificação. E, portanto, dos primeiros 10 são escolhidos 6 internacionais. Eu tinha ficado em segundo na classificação. Depois, ao escolherem os internacionais e a classificação, veio uma nova lista atualizada e já, em definitivo, passei de segundo para 23º ou 24º. Pronto, isso aí foi o fim da... O Manuel João Poeira, que desse tempo recorda certamente, passou da árbitro regional a árbitro de primeira categoria em 4 épocas. Foi um excelente praticante de futebol e dizia-se na altura que ele conhecia o jogo um pouco em relação aos árbitros. Havia muitos árbitros, ou alguns pelo menos, de aviário, tinhas a sensação de que não era assim da tua parte. Tinhas confiança naquilo que apitavas e como interpretavas as leis do jogo. Mas havia coisas que te desgostavam, as idas à Madeira... Sim, isso ir à Madeira era um prémio. Não é? E era um prémio só para os árbitros, porque os fiscais de linha não iam. Na Madeira iam 3 árbitros. E eu, quando passei a árbitro, disse que não ia, só ia com os meus fiscais de linha. De maneira que aí começou a haver uma certa resistência contra. Depois também apitei um jogo em Silves, que já contei ao Humberto, que fui apitar. É o Frequart. Um Farense Silves em Júniores, e o Silves tinha que ganhar por 3 para ficar apurado. Tinha perdido por 2-0 na primeira volta. 2-0 em Faro. E ao intervalo estava a perder por 2-0, já eram 4. E o comandante da polícia entrou-me no balneário e disse-me assim: "Oh, Sr. Árbitro." Tinha uma camisola vestida, o comandante da polícia? Não. Era o chefe da força. "Sr. Árbitro, se o Silves não ganhar, eu não lhe garanto aqui a sua segurança." Eu disse: "Sim, senhor, estou no conselho. Sai lá que depois já o chamo." De maneira que vestimos à pressa, e depois voltei a chamar ele e os diretores e disse: "Olha, o jogo acabou, vocês só começam se quiserem." Aquilo levantou um burburinho, o chefe da polícia foi transferido para Chaves, não sei o quê, e não sei, aquilo foi uma bronca.
De maneira que a partir daí estava marcado. À primeira, não é? Fica aqui um pouco a história contada, dizer que eventualmente não terá sido grande a surpresa para os responsáveis da arbitragem quando, imagine-se, em pleno estádio do Sporting, num Sporting Benfica, o árbitro deu falta de comparência. Voltarias a fazer o mesmo ou não tinhas entrado sequer na arbitragem? Igualzinho. Eu queria já abandonar e fazia a mesma coisa. Pronto, fechamos este ciclo, regressamos ao Leonardo Lelo. Esta história é um pouco insólita, não é? É verdade. É verdade. Mas a profissão de árbitro não é fácil. Não é fácil. Nada fácil mesmo. Na altura não era profissão. Agora já é. Eu dou-te só um exemplo. Fomos colegas, éramos bancários, e na altura eu ganhava no banco de Salvo Erro, na altura eram escudos. Ganhava 60 ou 70 contos, lembra-se dessa altura mais ou menos. E para apitar um jogo da primeira divisão ganhava 500 Escudos. Agora, o indivíduo apita um jogo da primeira divisão e ganha em contos mais do que ganhava no mês do ordenado. Portanto, estás a ver a diferença. Não era profissão, era um hobby. Era um hobby, um passatempo. Sentes, Leonardo Lelo, que enquanto jogador, que de algum modo há que desconfiar de um ou outro árbitro, das nomeações, ou isso não te passa pela cabeça? Queres é jogar, é isso? Não, isso no meu caso não me passa pela cabeça. Eu limito-me a fazer o meu trabalho, que é jogar, mas tenho plena consciência que existem esses casos. Nós próprios temos, no início da época, temos sempre uma apresentação que vem da Federação, que vem-nos avisar sobre esses riscos. Que fora do país há muitos desses casos, jogos comprados, que compram os árbitros, ou mesmo os jogadores, que hoje em dia já o fazem. E é claro que é sempre desconfiar, mas eu acho que, na minha opinião, o jogador só tem que se preocupar em jogar, é esquecer tudo cá de fora e limitar-se a fazer o seu trabalho. Digamos então que no teu vocabulário não existe a palavra corrupção. Existe muita. Mas o que é que eu posso fazer? Não te toca pela porta. Eu não posso fazer nada. Objetivos, disseste em casa que ias interromper os estudos, 12º ano feito, ias experimentar o futebol profissional, ver se ia o que dava. E se não der, regressas aos estudos? Se não der, regresso aos estudos. Essa promessa é para cumprir, então. Para cumprir. A minha mãe e os meus pais deixaram-me bem claro. Sim. Que na altura eu ainda não ia experimentar bem o futebol profissional, porque eu ainda era júnior e sabia que já ia fazer pré-época pela equipa principal. Então disse aos meus pais que, como foi no ano de transição, que acabei o 12º, disse que, bom, vamos tentar, porque não, é o meu sonho. Eles sempre insistiram muito, queriam que eu fosse estudar, prosseguir estudos, mas era mesmo o objetivo que eu tinha e eles acabaram por aceitar com essa condição, que se um dia correr mal, que volte a estudar. Já lá chegaremos aos objetivos finais. Só um momentinho, mas é possível jogar e estudar. Também. Eu não sei bem o nome dele, mas acho que é o capitão do Rio Ave. Havia um jogador que chegou no O Tarantini. O Tarantini era um indivíduo que era considerado uma das grandes promessas do futebol e aos 20 anos, em vez de jogar para a primeira divisão, foi jogar para a terceira e para a segunda e formou-se em médio. E agora está no Rio Ave. E já publicou um livro, inclusivamente. É. Do Olhanense, há um percurso do Leonardo Lelo que o atira para o Loutano e para o Vitória de Setúbal. Porquê? Primeiro surgiu o Vitória de Setúbal, que o treinador do Vitória, antes da época acabar, ele já preparava a próxima época, então ele já fazia contas comigo e queria muito que eu fosse. Só que eu ia com um jogador cá do Algarve, então nós chegámos a consenso como é que íamos e onde é que íamos ficar, e chegámos mesmo em consenso a casa, como é que ficava. Então fomos para lá, as coisas estavam a correr lindamente, só que depois tive um imprevisto, que fiquei sem casa lá em Setúbal, então, e o Vitória já não conseguiu arranjar forma de eu ficar lá alojado, então tive que voltar para baixo. E ao voltar para baixo tinha a proposta de voltar outra vez ao Olhanense e também tinha em mão o Loutano. E o Loutano na altura ia disputar o Campeonato Nacional de Juvenis, acho que era mesmo Juvenis, então decidi ir
para o Lutano, porque era um campeonato nacional e podia mostrar mais. Olha, nesse ano estava no Distrital. E depois regressaste ao Olhanense, então. Mas fiz minha época no Lutano. As coisas não estavam bem, mas também não estavam más. E o Olhanense Diz que o Lolé insistia até era muito. mais de ciclismo e não tanto de futebol, é verdade, não? Havia, por acaso havia. Quando íamos treinar, andavam lá eles à volta do campo, de bicicleta. Eu tinha polo. Mas o Olhanense insistiu sempre muito e a meio da época acabei por regressar. Há que desvendar aqui um pequeno mistério. Não será tanto mistério, mas há aqui alguma mudança no teu percurso. Tu és um extremo, fazias golos e agora apareces a lateral esquerdo por influência do treinador, tua apetência. Como é que compatibilizas as coisas? Agora não faço gols. Agora é só assistência. Mas podes fazer. Um dia vai chegar. Tens como referência o Grimaldo do Benfica? Não. Não porquê? Ele faz golos, livre direto também. Não, faz gols. Também o Alex Telles do Porto faz gols. Há muitos laterais que fazem gols. Mas desgornece um bocado a defesa, o Grimaldo, ou não? Também. Qual é a tua concepção mas, em relação a um lateral esquerdo? Deve subir muito no terreno, indicações do treinador, ou nem tanto assim? Eu acho, por esse ponto de vista, depende do treinador. Há muitas maneiras de jogar e se o treinador achar que o lateral deve subir, o lateral só tem que fazer o papel dele. Mas há que subir com consciência de como vai ficar cá atrás. Tu és muito irreverente ou és disciplinado taticamente? Não, como é que te assumes no jogo? Eu acho que sou forte taticamente porque tenho uma boa leitura de jogo. Sei qual é o meu momento para ir, como também sei qual é o meu momento que devo ficar. E o treinador também nos ajuda nessa parte porque temos sempre a estratégia muito bem definida, a tática está sempre lá e o jogador sabe sempre o que deve fazer em cada momento do jogo. És um jogador corajoso, consideras como Sim. tal? Mas diz que para ter coragem é preciso ter medo também, ou não? Não és um homem medroso a jogar? Não tenho medo. E o Olhanense como é que está? Este empate agora com o Amor em casa? Não foi fácil de digerir porque foi um golo já nos descontos. Mas para quem viu o jogo... Tínhamos recuado as linhas ou nem tanto não, assim? Acho que não. Para quem vai à estatística, ou mesmo para quem esteve no estádio, pode ver que principalmente a segunda parte... Mas foram 2 pontos amargamente perdidos. Eles só nos fizeram um remate à baliza e foi o último remate que deu o golo. Também o campo deu desculpa, a relva, o sintético, não. Não pode ser desculpa. É sintético para os dois. Exato, é o sintético para os dois e nós temos equipa suficiente para ganhar esse jogo e todos os próximos. Muito bem, é um homem confiante. Manuel João Poeira, o futebol do teu tempo é um futebol mais tecnicista, da parte das camadas jovens, ou nem tanto assim? Acompanhas de algum modo, não é? Sim, mas era mais fácil jogar antigamente. Mais fácil. Embora as pessoas digam era mais havia fácil. menos autocarros em frente à baliza. Havia menos velocidade, havia menos contacto, havia menos tudo. A formação nos clubes, a formação dos atletas mais jovens, nos escalões de formação, dá muito que é uma questão controversa, de algum modo. Tivemos hoje acesso à imprensa desportiva dizendo que a Federação Portuguesa de Futebol vai receber 4,3 milhões de euros para distribuir pelos clubes profissionais. São 29 da Primeira Liga e da Segunda Liga, à exceção do Benfica, Porto e Sporting, o que vai dar 150 mil euros cada clube. O Campeonato de Portugal, a terceira divisão, o terceiro patamar, está difícil. Não dá cada clube da primeira e da segunda. Da segunda, exatamente. 4,3 milhões de euros. Para os ricos. É verdade. Então temos o futebol dos ricos e dos pobres ainda. Tal e qual como o orçamento do Estado, assim é o futebol. O Algarve é sempre custa à margem. Não queremos aqui entrar pelas políticas, mas são constatações. É verdade. É verdade. É verdade, com a tua juventude. Mesmo este campeonato é um campeonato injusto, na minha opinião, é um campeonato injusto pela a forma como as equipas sobem. Porque É difícil. Uma equipa que faça um campeonato inteiro, um excelente campeonato, a primeira volta, a primeira fase, como se diz, e depois tem que ir ainda disputar playoffs, quando não é por 2 jogos que pode decidir que se sobe ou não. Então, para inverter o rumo destas coisas, o que é que seria preciso, Manuel João Pereira? Para que os clubes pequenos fossem mais acautelados e não houvesse tanta subtração dos seus valores mais importantes? Era só preciso que os subsídios fossem dados aos mais fracos,
Os mais pobres para poderem progredir e estar em relação aos outros. Porque assim o que acontece é que o Olhanense forma miúdos, júniores, juvenis por aí fora, gastam um valor de dinheiro. Depois vêm os glutões. Eles vêm cá e levam borla. Os glutões. É o caso agora desses 150 mil. Leonardo Lelo, eu vou-te colocar uma questão que pode parecer, pode ter até algum humor, digamos, mas é uma questão, porque realmente distam de vocês, o objeto está aqui até a sido internacionais, 64 anos, 6 meses e 3 dias. Se eu te perguntar, o que é que significa para ti uma placa que diga pare, escute e olhe? Tu sabes o que é que isso significa, não? Eu já tenho mais ou menos uma ideia. O que é que significa? É as placas que caem no trânsito. Existiam nas passagens nível sem guarda. Exato. Hoje, com a tecnologia tão avançada como está, é possível isto ainda acontecer num país como o nosso? Não. Faz sentido ou não faz sentido? Não é uma questão de fazer sentido ou não. Eu acho que as tecnologias vão avançando muito, mas muito mesmo. Mas anda a passar a nível sem guarda e há pessoas que morrem atropeladas. Exato. Acho que deviam resolver esses casos. É também aqui a questão dos pobres e dos ricos, ou nem tanto assim? Qual é a tua perspectiva no clima social que isto envolve? Não é tanto por aí. Acho que, por exemplo, visto o Olhão, acho que o Olhão cada vez está a evoluir mais em termos de atrações turísticas, por exemplo, que Sim. cada vez vão construindo coisas que... Isso vai causar alguns problemas em relação ao custo de vida, não? Não tenho essa noção. Não temos, ainda bem que não temos, não é? Vamos não esperar tenho. o futuro, então. Nós vamos ver, nesta perspectiva, 64 anos antes do Leonardo Lelo, o que é que podes dizer em relação a Eles isto? andam aí todos os dias a fazer propaganda com os campos ingleses, 40 mil, 50 mil. Ouves isso todos os dias, a gente ouve. Não sempre, não sabes porquê. Na época eles gostam mais de futebol que nós. Não. Mas é que o ordenado mínimo em Portugal são 500 euros E lá... e lá são 5 mil. Verdade. E ainda por cima recebem à semana, não é? À E semana. recebem à semana. Pois. Há aqui uma questão que é uma questão quente, é uma questão que nos vai deixar um pouco perplexos. Tivemos acesso hoje a essa informação. Portugal é só, entre aspas, é só o país da Europa, pior que Portugal, só o Chipre. É o país da Europa que mais estrangeiros utiliza no seu futebol profissional. Queremos apostar como futebolista profissional, isto de algum modo te assusta ou não? Por um lado, sim, são números absurdos e, tendo em conta a qualidade de cá no nosso país, não vejo a necessidade de irmos buscar aos outros países. Há muita qualidade em Portugal. Mas há quem diga que se formos buscarmos bem lá junto onde está agora o JJ, o Jorge Jesus, que é mais fácil, lá o trabalho de formar jogadores, eles já vêm feitos, já vêm fabricados. Não por aí, não. Há exceções. Um jogador ou outro eu ainda aceito, mas podemos olhar pelas camadas jovens, das formações de Portugal. Somos, em qualquer desporto, nós somos dos melhores. Não vejo o motivo de andarmos e repescar a outros países quando há uma tremenda qualidade em Portugal. Jogadores com muita qualidade, só lhes falta uma oportunidade. E é isso que Portugal tem que dar, a oportunidade. Então toma lá nota de mais esta notícia. Portugal é o terceiro país da Europa que menos aproveita os futebolistas da formação. Pior que Portugal, só a Itália e a Turquia. Exatamente como eu digo, tem que dar a oportunidade aos jogadores Mas portugueses. não dão. Tem que dar, mas não dão. Mas deviam dar, porque há mesmo muita qualidade. E eles é que ficam a perder. Os Isto jogadores portugueses hoje em dia, para serem jogadores que têm que ir para fora. O teu treinador foi Exato. para a Itália. O Vasco Faísca fez um percurso longo. Gostas do teu treinador? Não? Gosto. Mas para ser simpático, não. Não, mesmo É sinceramente. o homem do futebol ofensivo, cria um bom ambiente na equipe. Nota-se, percebe e dá-se muito bem com os jogadores. E olha, nessa é para subir divisão, não? Nós temos esse objetivo, em termos do grupo, temos esse objetivo. Porque o Olhanense merece estar noutros patamares, não onde está. Eu aqui um piu-piu que me assobiou que em janeiro vão vender jogadores. Não, eu não tenho... Não há esse retorno. Eu não tenho noção disso, não tenho nenhuma informação sobre isso. Não. Manuel João Poeira, o Olhanense está como está, acompanhas um pouco à distância o futebol. É importante que o Olhanense subisse com uma boa base de sustentação, ou não? É importante que tenha bases para subir. Bases não para tem. subir. Que não tem. Não tem. O que é que faltou?
Não se pode jogar sem bola, nem sem jogadores. Mas sem campo, então o que é que se faz? O Olhanense não tem campos para jogar. Como é que pode ser? Como é que pode subir? Pelos vistos, acho que já estão a tratar da real. Isso é uma história que se conta há 60 anos. E além disso, o aproveitamento das formações, repara nisto. Mesmo nas seleções, lá na tua seleção, tu vais reparar nisto. Estão lá 20, por exemplo. 20. Só 4 ou 5 é que vão aparecer depois. O resto fica tudo pelo caminho. Todos os anos. Desde o meu ano até agora, nestes 100 anos, é sempre assim. 20 internacionais de sub-17, 20 de sub-20. Cada equipa dessas, 4 sobem, os outros desaparecem todos. Pensa lá bem se é assim ou não é. Não, há muitos casos desses. Muitos. É? É verdade, há muitos casos desses. Então. Há muitos jogadores que são craques, por exemplo, na formação. É que a gente importa estes brasileiros todos, e estes húngaros e búlgaros e não sei o que mais. Deixámos aqui um pouco que eles tivessem a dialogar, porque já há uma certa convergência em relação à realidade desportiva e futebolística do nosso país. Eu voltava um bocadinho atrás para tocar ainda neste aspecto do Manuel João Poeira e em relação à arbitragem, porque nos parece uma questão subejamente importante e dá a César, afinal, o que é de César. Foi noticiado há pouco tempo que houve um golpe de Estado travado a tempo em que o Presidente da Liga de Futebol, o Pedro Proença, e não queremos ser controversos de maneira nenhuma, nem alimentar especulações, mas isto é factual, dizendo que se tinha acabado com o problema que havia no seio da arbitragem e digamos que o Pedro Proença quase que foi constituído como o salvador de alguma pátria em relação a esta questão da arbitragem. Curiosamente, é uma questão que o Manuel João Poeira, no seu tempo, em que foi incómodo, porque se revelava um pouco contestatário dentro das suas convicções, já tinha denunciado essa situação. Queres levantar um bocadinho a ponta do véu em relação a isto, Manuel João Poeira? A pessoa que eu apontava na altura como responsável por estas coisas, não, eu sei de cor isso tudo. O indivíduo que apontava, os árbitros tinham uma classificação, mas era tudo fácil. Havia um indivíduo único lá, que era o secretário-geral, que recebia o relatório e depois alterava todos. E as classificações fazia todas que queria. Eu acusei esse indivíduo. Eu fui irradiado e esse indivíduo continuou lá. E agora o Pedro Proença foi diretor dos árbitros, antes de ser Presidente da Liga, chegou lá e a primeira coisa que fez foi pô-lo na rua, porque ele era o culpado disto tudo. Portanto, eu fui irradiado e ele foi louvado. Quando você tinha razão. Não tenho nada razão. São as duas faces da moeda. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Leonardo Lelo, que é uma pergunta perigosa. É quase como que uma rasteira, não é? Tem que ver com alguma dimensão técnica ou tática, mas quero-te colocar a questão, mas fica para daqui a bocadinho. Manuel João Poeira, nós estamos quase a finalizar este nosso bate-papo. Penso que muito agradável e suscetível de refletirmos de algum modo em relação às questões aqui levantadas. Se tivesses de tomar uma medida para que a arbitragem... Eu falo na arbitragem porque foi a tua última vivência enquanto desportista. Desportista daqueles difíceis de atuar. As pessoas normalmente corajosas e competentes são pessoas que não alinham para aquele diapasão de que está tudo bem, não é? E por vezes lá vem incoerência pelo meio e alguma hipocrisia pelo outro. O que é que farias? Que medida é que tomarias para que a arbitragem pudesse se ingrar um outro rumo e um outro caminho? Eu preciso que fosse eu a mandar, mas eu não mando, não tenho problema. Mas como hipótese, não é hipótese académica. A primeira coisa que eu fazia era esta, ia recrutar jogadores, indivíduos que tivessem sido jogadores, para árbitros todos, fazendo curso e tudo mal. Por exemplo, e a jogadores porque conhecem o gesto técnico bem, é isso? É uma vantagem. Não, tipo, jogar a bola, está lá dentro do campo e ele sabe disso. Se ele está a ver o jogo, por exemplo, ele é jogador, estás lá no lado esquerdo, mas sabes que defesa direito, quando tem a bola, sabes a quem é que ele vai dar ou não sabes? Adivinhas sempre ou não? Adivinhas? Um tipo que seja árbitro, que tenha sido jogador, tem essa faculdade. Quando o indivíduo tem a bola, já sabe onde é que ela vai parar. E já conhece os pensamentos dos jogadores. Andam sempre a árbitros da viagem, não? Não. Ou há mesmo. Não. Percebes quando é que um árbitro conhece o jogo e quando interpreta bem as leis e está ali para corresponder ao esforço dos jogadores ou não? Isto também
Ó Humberto. É um pouco mais complexo do que isso. Sim, hoje em dia é mais Suplente. complexo. Intervir. Quando eles entram em campo, eu conheço quem jogou a bola e quem não jogou. Pelo andar da carruagem. Conhece? Se olhares para os árbitros, não sabes se jogou a bola ou não. Eu não conheço assim muitos árbitros. Então repara que é para ver se conheces ou não. Começa a reparar nisso. O teu jogador de referência, Léo, Eu de referência. no espaço português. Que joga em Portugal? Ou... Sim, sim. E porquê? Não, assim, eu só tenho assim um jogador em referência e nem jogo em Portugal. Uhum. Joga em Espanha e é o Marcelo do Real Madrid. Mas É um jogador que... tem estas medidas, digamos. Eu gosto da forma como ele é corajoso. É uma coisa que eu gosto. Tem muita técnica. Tem muita fibra. Peca um bocadinho na defesa também, é verdade. Mas acho que depois dá muito à equipa ofensivamente. E gosto muito dele, mesmo. Muito mesmo. Antes da rasteira e da questão técnico-tática que eu gostaria de colocar, o que é que os adeptos do Olhanense podem esperar desta equipa? É para ir aos play-offs? É mesmo para subir divisão? Que mensagem que tu queres deixar ficar aos adeptos do Olhanense? Eu quero que eles continuem a acreditar em nós, como têm vindo a acreditar, vão connosco a todo lado, tanto fora como em casa. Cada vez têm aparecido mais pessoas, o que é muito bom. A nós, jogadores, dá-nos cada vez mais força e que podem esperar que nós vamos dar sempre o melhor e queremos pôr o Olhanense onde deve estar. O teu treinador Vasco Faísca falou aqui no primeiro episódio que tivemos, referindo que gostaria de ter mais calor humano, mais gente na bancada, mais gente a acompanhar o clube. Isso naturalmente tem que ter um corolário lógico aqui para corresponder nas suas exibições e na sua produção de jogo. É o que temos vindo a fazer. Temos dado cada vez mais vitórias, estamos numa boa sequência. Agora este empate foi um empate que quebrou a sequência de vitórias, mas que vamos procurar já reagir no próximo jogo. E é óbvio, como o Mister disse, que é sempre bom ter mais calor humano, porque nós jogadores dá-nos uma certa motivação, mais uma certa motivação. Dentro desse calor humano, e aqui vem a pergunta que eu peço que reflitas bem, dentro desse calor humano e na disputa dos lances, tens ideia de quantas bolas divididas há no jogo de futebol? Não tenho. A bola entre dois jogadores, quer seja no ar, quer seja no chão. A bola jogável, um pontapé de baliza, lançamento de linha lateral, um pontapé de canto, a marcação de um livre. Quantas bolas divididas tem um jogo de futebol? Não tenho mesmo. Entre dois jogadores, no ar e pelo chão, não tens ideia? Não tenho mesmo. Não arriscas um número, não? Não. Achas que 100 são muitos? Não. É só entre dois jogadores? Sim, só entre dois jogadores. Com a bola jogável, pelo ar ou pelo chão. Não é enquanto marca. Não, é a bola jogável num jogo de futebol. 100 são muitas? Não. Eu vou-te contar um episódio. Mas não tenho mesmo noção. Eu vou-te contar um episódio. É factual, não é falar na primeira pessoa, portanto, é factual. Nós demos alguns cursos de treinadores e em termos de análise de jogo, e num deles estava o Paco Foz, estava o Pedrinho, o Carlos Pereira, o Cabral, o guarda-redes, pronto, e lançámos essa questão. O jogador que mais se aproximou foi o Pedrinho e respondeu 64. Não falhou em muitas. Falhou em 136. Um jogo de futebol tem a média 200 bolas divididas, o que significa que de 20 a 20 segundos há uma bola dividida. Isto assusta-te, impressiona-te ou não? Não tinha noção desses números. São números muito grandes que não tinha mesmo noção, mas em termos de 20 em 20 segundos... Aquele segundo golo agora do Amora, marcação de um pontapé de canto, remate de primeira, merecia outra marcação ou não? Tens essa ideia? É um lance complicado de defender, porque ao início até nos dá a sensação que a bola vem por fora, faz o arco por fora, mas a bola vai parar já praticamente fora da grande área e a nossa maneira de defender é a zona e nós estávamos muito juntos e para até chegar lá era muito complicado. E a bola com o remate foi mérito deles, foi um bom remate. Nós lançámos esta questão não para nós tirarmos retrato nenhum, mas porque ele se assumiu como tendo boa leitura de jogo, e a prova está feita aqui, realmente com a juventude deste Léo, com 19 anos. São apenas 64 anos de diferença. Manuel João Poeira, o que é que há de dizer deste jovem, da maneira como ele se assume aqui? Sabem todos,
jogadores hoje, quer dizer, há uma evolução muito grande nos jogadores. Os jogadores desta altura não são os mesmos. Tem melhores condições, né, também. Basta ver que no meu tempo, se fores ver aí as fotografias, mais de 60% da equipa não sabia ler nem escrever. Portanto, a evolução foi transversal, apanhou todos. Portanto, são as condições socioeconómicas também, a pesar na balança. Borla, completamente borla. Amor à Sem camisola. receber um centavo. Amor à camisola. É mesmo, amor à camisola. Leonardo Lelo, o que é que te impressionou? Se há alguma coisa que te impressionou nesta conversa há 3, relativamente ao teu bisavô, Manuel João Poé, o que é que te impressionou mais? Não, impressionou-me saber como era o futebol no passado, como a sua história, que a sua história impressionou muito, o facto de ter sido árbitro depois de ter sido jogador, que é uma coisa que eu não tinha noção, nem estava à espera, e as suas justificações para os acontecimentos, acho que... Isto ter sido irradiado do futebol e depois dar o nome a um barco e fazer esse tipo de afirmação, de algum modo te impressionou também ou não? Não, impressionou, claro que sim. Foi uma situação que... Isto revela caráter ou não, diz lá? Sim, claro Achas que sim. Manuel João Poé, este jovem, de algum modo, fez aqui um elogio à figura e à personalidade do Manuel João Poé. O que é que a gente pode contar com este jovem, assim, à partida? Assim, tu tens visto jogar, assim, à séria, digamos. Podemos contar com este valor? Já ouvi jogar. Vê-lo progredir, subir ou não subir, só depende dele, não depende de mais ninguém. Não é? Queres dar algum conselho? Eles hoje falam hoje muito do Eusébio, que treina 4 horas no clube e 4 em casa. São 8. Do Eusébio? Estás a falar do Eusébio ou do Cristiano Ronaldo? Do Cristiano Ronaldo. Sim, não é? sim, Diz sim. que treina 4. E eu sei que é verdade. Porque 64 anos de diferença, vamos lançar uma última questão. Cristiano Ronaldo ou Messi? E porquê? Eu costumo dizer isto. Eu vou-lhe fazer primeiro uma pergunta a ele. Sabes o que é mais difícil de fazer no futebol? Qual é a coisa mais difícil que há no futebol para qualquer jogador? É o pensar rápido. Para mim, pensar rápido quando a bola chega aos pés, já saber o que fazer a seguir, é o mais importante. E nisso o Messi faz melhor. Há quanto tempo jogas no primeiro time do Olhanense? Isto é o 2º ano. Quantos golos já marcaste? Até agora nenhum. Defesa direito do Porto, que agora que veio para lá um argentino que Sim, tem 26 anos, fez agora o primeiro fez o gol primeiro golo. Portanto, oficial na carreira. a única coisa difícil que há de fazer no futebol é marcar golos. O que ele faz com mais facilidade é o Ronaldo. Tudo o resto é fácil. Tudo o resto... Vou lançar aqui uma questão. São pontos de vista não viste diferentes. jogar, mas eu tenho muitas... Eu não sou benfiquista, pelo contrário, não sou benfiquista. Mas o Chalana não tinha nada que aprender com o Messi. Eu não sei, não é o meu tempo. Não aprendia nada com o Messi. Eu acho que nós só temos que Era diferente, era um bocadinho desfrutar diferente. do futebol dos Era um dois. bocadinho diferente. Eu apitei muitos jogos do Chalana, era uma coisa impressionante de ver. O Chalana não driblava como o Messi, aqui, ao curto, ao pé, dentro das pernas. O jogador estava além e quando ele lá chegava, o jogador já se tinha ido embora. Ele fala no Chalana, mas este senhor que estás a ver aqui, este Manuel João Poé, foi apelidado de Pezinhos de Ouro. E Pezinhos de Ouro porquê, Manuel João Poé? Era por causa da técnica, Sim. Era, sem vaidades, tecnicamente era perfeito. Sem vaidade. É preciso muitos anos de... Eu levava com uma bola nos pés, entre os 12 e os 20, 8 horas por dia. Sem vaidade, e nós vamos aqui cometer uma inconfidência. O nosso ex-primeiro-ministro Cavaco Silva foi parceiro de carteira de estudo na escola em Faro Industrial e Comercial do Manuel João Poé. E o Cavaco Silva habituou-se a gostar do Olhanense por causa do Manuel João Poé. Leonardo Lelo, o teu grande objetivo em matéria de futebol é chegar onde e quando? Eu tenho um grande objetivo de representar a seleção principal, a seleção A. Porque já é um sonho representar o Sub-20
quanto mais representar a seleção principal. Chama-se isso rédeas à solta, não? Não. Não, é como eu já disse anteriormente, um jogador de futebol tem sempre o objetivo de chegar o mais longe possível e acho que o mais longe no jogador é representar a seleção principal do seu país. Sem teres pensado nisso, se o teu treinador Vasco Faísca ouvir esta nossa conversa, com que impressão é que tu achas que ele fica? Não, ele conhece-me bem, pessoalmente a mim, ele conhece-me bem, sabe a pessoa que eu sou e sabe o que pode esperar de mim. Já marcaste pontos para continuares a ser titular ou isso não conta? Não, isso não há titulares indiscutíveis. Eu tenho que trabalhar o máximo de todos os treinos para mostrar que estou apto para no domingo estar dentro do campo a mostrar e dar tudo o que eu posso. Bem, chegamos ao fim desta conversa, desta agradável conversa. Naturalmente você é o destinatário neste comunicar, que quer estabelecer tal ponto de ligação e você será o juiz da causa. Voltaremos em próxima oportunidade.